Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos em teologia sistemática, mais precisamente sobre a doutrina da revelação, doutrina das Escrituras. E, meus irmãos, antes de nós entrarmos neste estudo de hoje, acredito que é bom nós recapitularmos o estudo da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre a alta crítica bíblica, e nós percebemos que existe uma maneira de a crítica bíblica interpretar as Escrituras. Nós percebemos que existe o chamado método histórico-crítico de interpretação das Escrituras. Nós vimos como este método ele interpreta as Escrituras de forma incorreta, porque eles partem de pressupostos incorretos. Percebemos que este método ele não considera a Escritura de fato como palavra de Deus. E dessa forma, a interpretação deste método ela não pode ser eficaz. E é importante nós nos lembrarmos disso, para que nós possamos então responder a uma pergunta. Se este método histórico-crítico não é a forma correta de se interpretar as Escrituras, qual é a forma correta de interpretação das Escrituras? Então hoje nós nos atentaremos a isto. Primeiramente eu trarei mais algumas formas incorretas de interpretação das Escrituras, algumas formas tanto presentes no catolicismo romano, como presentes no evangelicalismo de hoje, nos meios protestantes evangelicais que nós vemos hoje. E depois nós nos adentraremos na correta forma de interpretação das Escrituras, como a Escritura deve ser interpretada, e por fim, um passo a passo de como nós podemos nos achegar às Escrituras e interpretá-las, para que os irmãos possam não somente ficar com uma aula que vocês agora sabem qual que é o tipo correto, o método correto de se interpretar, mas para que vocês possam estudar as Escrituras de maneira correta. Então, primeiramente, após tratarmos sobre uma forma incorreta de interpretação, o estudo de hoje tratará sobre a forma correta de se interpretar as Escrituras. E o primeiro ponto é: qual é o sentido das Escrituras? Quando nós falamos de interpretar as Escrituras, nós estamos falando de tirar um sentido do texto. Nós estamos falando de abrir o texto das Escrituras e, a partir da leitura, tirar um sentido. E qual que é, então, a forma correta? O catolicismo romano, por muitos anos, por muitos séculos, tem dito que existem dois sentidos de interpretação das Escrituras, que é o sentido literal e o sentido místico. E para o catolicismo romano, dentro deste sentido místico, nós temos outros três sentidos, que seria o alegórico, tropológico e anagógico. Então é o que nós chamamos geralmente de quadriga. E o que seria a quadriga? A quadriga, antigamente ali na Grécia, ela se referia geralmente a uma carruagem sendo levada por 4 cavalos. Então, imaginem na mente de vocês uma carruagem sendo levada ali por 4 cavalos. E esses cavalos podiam estar em formação. E como seria cavalos em formação ali levando uma carruagem? Geralmente aquilo que a gente vê nesses filmes de guerra, que são 2 cavalos na frente e 2 cavalos atrás. Todavia, quando a gente fala da quadriga, a quadriga seriam 4 cavalos unidos na frente. 4 cavalos juntos levando essa carruagem. Então a quadriga vem de quadri e iugum, 4 julgos. 4 cavalos de fato levando ali a mesma carroça, a mesma carruagem. E dessa forma então, o catolicismo romano vai pegar desta palavra para se referir a
como se fossem de fato 4 interpretações da Escritura que estão levando ali de fato o sentido da Escritura. O sentido da Escritura é como se fosse uma carruagem. A Escritura é como se fosse uma carruagem. E cada uma dessas interpretações de um texto é um desses cavalos. Não é como se existisse um cavalo levando todos os outros. Um cavalo à frente e os 3 atrás ali. Mas os 4 unidos. Como se de fato eles tivessem o mesmo peso. E o catolicismo romano, então, ele vai afirmar que essas 4 interpretações da Escritura, elas têm o mesmo peso. Então é como se você abrisse a sua Bíblia e quando você lê um versículo, você pode encontrar 4 interpretações lá. 4 interpretações. Uma, você vai ler o versículo e vai ser ali a interpretação mais literal. Eu gostaria de exemplificar com vocês. Abram comigo em Salmos, capítulo de número 122, versículo de número 6. Salmos, capítulo de número 122, versículo de número 6. Quem abrir pode ler para a gente. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Certo, então vamos lá. Um católico romano médio, ele geralmente olharia para esse texto e primeiramente interpretaria ele de forma literal. Então ele vai: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. E ele então vai começar a observar que Davi estava falando de Jerusalém, da Jerusalém física. O salmista aqui, ele estava falando da Jerusalém física, aquela Jerusalém, daquele povo, os hebreus que saíram do Egito, chegaram ali à chamada Terra Prometida e fizeram um reino ali. E neste reino existia a cidade de Jerusalém. E dessa forma, então, eles pensavam: olha, quando o texto está falando orai pela paz de Jerusalém, muito provavelmente é porque, de fato, existiam guerras. Ali, nessa época, era comum ter guerras. Então, ele ora para que, de fato, a cidade ela esteja sempre em paz, que ela seja protegida por Deus. Para que os inimigos não venham, sitiem ali Israel e destruam com essa cidade, a cidade do rei. Então, eles vão interpretar primeiro da forma literal. Só que eles não vão ficar por aí. Eles vão agora interpretar, no sentido alegórico. Eles vão dizer: mas Davi não estava falando só disso, a Bíblia não fala só disso. E aí eles voltam para o texto: orai pela paz de Jerusalém. E aí eles começam, porque Jerusalém, na verdade, é a igreja de Cristo. Jerusalém é a igreja de Cristo. Jerusalém é o corpo de eleitos. Jerusalém, na verdade, são todos aqueles que estão em Cristo. Cristo é a nossa Jerusalém, a igreja é a Jerusalém. Então eles vão olhar para esse mesmo texto e dizer que ele tem um segundo significado. E nós trataremos sobre isso porque, de fato, as Escrituras muitas vezes tratarão de Jerusalém se referindo muitas vezes à igreja de Cristo. Mas nós falaremos sobre isso quando nós chegarmos na forma correta de se interpretar as Escrituras. Então eles vão olhar Jerusalém primeiro sentido literal, histórico. Jerusalém é uma cidade. Davi estava orando por essa cidade. Segundo, Jerusalém é a igreja. Davi estava orando, na verdade, pela igreja de Cristo. Ele já estava vendo lá na frente e orando por cada um de nós que estamos aqui, desejando que nós estivéssemos em paz. Só que não vai terminar aqui, não vai terminar no sentido alegórico. Eles agora vão para o sentido tropológico. E o sentido tropológico, ele é um sentido mais moral, voltado geralmente ao que nós devemos fazer. A lei de Deus, ao que nós fazemos enquanto cidadãos de Deus. E aí ele vai dizer: orai pela paz de Jerusalém. Quem que é Jerusalém? É o seu coração. Jerusalém, na verdade, é o coração de todos os homens, o coração dos crentes.
E orar pela paz de Jerusalém é orar para que o seu coração faça a vontade de Deus. Bonito, né? É uma interpretação bonita. Ó, Jerusalém é o seu coração. E aí a gente pode puxar até algumas pregações mais modernas aí, né? Jerusalém era o centro do coração de Deus, ó. Misericórdia. Mas vamos lá. Então, a gente tem esse sentido tropológico. E o sentido tropológico é um sentido mais moral, demonstrando o que nós fazemos. Jerusalém é a alma do homem, que deve ser fiel a Deus. Então a oração pela paz de Jerusalém é uma oração para que o seu coração, para que a sua alma seja fiel a Cristo. E para eles não é como se isso fosse uma aplicação das Escrituras. Para ele isso de fato é o que significa o texto. É o que Davi queria dizer. É como se Davi ele não soubesse o que queria dizer. E aí ele vai lá e traz 4 coisas diferentes. E existe o último sentido, que é o sentido anagógico, que geralmente vai se referir às verdades últimas. Então, o alegórico, ele geralmente vai se referir, tá, à relação do Novo Testamento, da Nova Aliança com a Antiga Aliança. O sentido tropológico geralmente é algo moral. Então vai tratar do coração do homem, da alma do homem, do que ele deve fazer para com Deus, de cumprir a lei de Deus. E existe o sentido anagógico, que é um sentido mais escatológico. Quem que é Jerusalém aqui? Jerusalém é a igreja lá na eternidade. Orar pela paz de Jerusalém é orar para que um dia nós estejamos em paz eterna, lá na eternidade. Essa Jerusalém aqui já não é mais a igreja, já não é mais a sua alma. Essa Jerusalém aqui agora é a igreja escatológica, são aqueles que estarão com Cristo eternamente. E não é como, irmão, se fosse somente esse versículo aqui, mas eles conseguiam fazer essa quadriga com toda a Escritura. Eles podiam pegar qualquer versículo que eles pensavam, a gente tem que tirar aqui os 4 sentidos. Ah, mas eu consegui tirar só o literal, porque a Escritura ela é complexa demais, é complicada demais. E é exatamente por isso, por causa desses 4 sentidos, que muitos teólogos católicos romanos afirmavam que um crente como ele não podia ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, porque ele não conseguiria achar esses 4 sentidos. Talvez ele conseguisse achar somente o sentido literal do texto, somente o sentido histórico, aquilo que o texto de fato significa. Mas ele não conseguiria achar o sentido tropológico, alegórico, anagógico. Isso um crente comum não é capaz de achar. Não é capaz de achar. Para eles era necessário que a pessoa estivesse um pouco mais próxima de Deus para achar. E os padres, o clero da igreja estava mais próximo de Deus do que o restante da igreja. Então observem, irmãos, como a Igreja Católica Romana vai interpretar as Escrituras. Obviamente que nós tivemos alguns teólogos dentro da Igreja Católica Romana que não aceitaram essa quadriga. E nós tivemos outros que, embora aceitassem essa quadriga, eles reformularam ela para, na verdade, dizer que não são 4 cavalos ali juntos, mas existe um cavalo à frente, que é o exemplo de Tomás de Aquino, por exemplo, que ele vai dizer que os outros 3 sentidos, se eles não podem ser tirados do sentido literal de interpretação das Escrituras, eles não são corretos. Então ele era alguém que aceitava as 4 interpretações, mas ele dizia, existe uma interpretação que é superior e que vai carregar as outras. Essa não é, na verdade, uma quadriga, existem 4 sentidos para ele, mas é como se nós tivéssemos ali um cavalo à frente dos outros. E este cavalo é quem vai puxar os outros e, por fim, todos puxando ali essa carruagem. Então nós perceberemos que a Igreja Católica, embora tenha ali algumas divergências em um teólogo ou outro, no fim das contas eles aceitavam que existem 4 sentidos da Escritura. 4 sentidos. E saindo da Igreja Católica e vindo agora para as igrejas evangélicas, nós não saímos muito da Igreja Católica, na verdade, porque a Igreja Evangélica ela só aumenta o número de sentidos, que não são mais 4, são infinitos, porque
a palavra de Deus se renova a cada manhã. É um versículo bonito, né? Muitas pessoas, nossa, mas isso é um versículo bíblico bonito. É falta de leitura das Escrituras que não existe esse versículo na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. E nós acreditamos que existe de fato um versículo que está escrito ali: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não é a palavra de Deus que se renova, irmãos. Nas Escrituras são as misericórdias dele que se renovam, não é a palavra. Então nós precisamos entender que o evangelicalismo ele parte de um pressuposto ainda mais louco, porque eles inventam um versículo para inventar ainda mais interpretações das Escrituras. E o que é Israel agora? Israel é tudo. Israel é sua vida financeira. Israel é você perante os seus inimigos, as pessoas que te invejam, os seus inimigos realmente. Israel pode ser tudo agora. Israel pode ser tudo. Israel pode ser o Brasil. Israel, e na verdade é o que muitos fizeram na época de eleição, né? Ao dizer que a nação do Senhor, o Brasil será a nação do Senhor, eles fizeram isso. Pegaram uma interpretação, pegaram um versículo, interpretaram totalmente incorreto esse versículo e disseram que a nação que será do Senhor é o Brasil. Nação do Senhor agora é o Brasil. Israel é seu político preferido. Israel pode ser qualquer coisa agora. Israel é uma denominação. Tudo, irmãos, tudo que você imaginar pode ser Israel. Tudo que você imaginar pode ser Jerusalém na forma de interpretação, ainda mais incorreta do que a interpretação católica, que é a interpretação de muitos evangélicos hoje, de muitas igrejas hoje. E eles vão fundamentar e defender essas interpretações diferentes, dizendo: olha, eu posso pregar para vocês o mesmo texto, mas nunca será a mesma interpretação. Nós concordamos que talvez nunca será a mesma aplicação, porque a aplicação ela é distinta, existem várias aplicações. Mas interpretação existe só uma para nós. Mas eles vão afirmar: a interpretação nunca será diferente. Por que eu prego dessa forma aqui e o outro pastor abre o mesmo versículo e prega diferente? Porque a Bíblia ela é muito rica. A Bíblia ela é tão rica que você pode chegar nela um dia e entender uma coisa, e no outro dia você vai entender algo totalmente diferente. Essa é a riqueza das Escrituras, de verdades que se contradizem, de várias verdades, de uma verdade que não é absoluta. Existem várias verdades. A verdade ela é relativa ao dia em que você acorda. Por quê? Porque a verdade já se renovou. Aquilo que era verdade ontem não é mais verdade hoje. Ela se renovou, a verdade está em movimento, está em mudança. Irmãos, quantos de nós já não vimos igrejas interpretando dessa forma? Ou quantos de nós já não interpretamos um versículo dessa forma? Quantos de nós já não fizemos aquele trabalho, né, de interpretação? Geralmente as pessoas interpretam da seguinte forma: elas fecham seus olhos, aí pegam a Bíblia aqui e fazem o unidunité, né? Abriu, e aí, nossa, agora eu vou interpretar isso aqui para minha vida. Eu lembro da história de um homem que ele estava muito preocupado com uma viagem, né? E aí ele ia viajar e ele estava preocupado, porque é a primeira vez que ele ia viajar de avião, e ele pensando: nossa, eu vou morrer, é a primeira vez que eu vou viajar de avião. E aí ele pensa: não, já sei, eu vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai falar comigo. Ele fecha o olho e abre a Bíblia e cai naquele versículo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Depois disso, acredito que esse irmão nunca mais fez esse tipo de coisa. Mas os evangélicos hoje, eles fazem isso. Para eles interpretar a Bíblia é pegar a Bíblia, fechar o olho, abrir aqui, onde caiu você vai interpretar o que você quiser. Eu estou com um problema nas minhas finanças. Aí você abre, né, a Bíblia ali e cai: benditos os pobres, né? Bem-aventurados os pobres. Aí ele: não é possível, deixa eu abrir o outro aqui, né? Aí vai para o outro: e comereis o melhor dessa terra. Não, agora tá bom, agora eu estou interpretando corretamente. Então, irmãos, isso é problemático porque a gente trata a Escritura não como verdades de Deus, mas como uma verdade que se molda a nós. É importante nós compreendermos que existe uma hierarquia de coisas e que aquilo que é maior deve julgar o que é menor.
E quando nós fazemos isso, nós invertemos os valores. Por quê? Porque a verdade deveria julgar a nossa razão. É a verdade que deveria dizer se o seu raciocínio, se a sua razão está certa ou errada. Mas o que nós fazemos? A nossa razão julga a verdade. É a nossa razão que define se aquela verdade é correta ou errada. E aí, nisso entram as maiores loucuras do mundo. A palavra rema, né? A palavra que se renova a cada manhã, a letra que mata, mas a interpretação do Espírito que vivifica. E aí eles tiram versículos do contexto e para eles é a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Porque eles não seguem de fato um método de interpretação bíblica. Eles são mais católicos que os próprios católicos. Ao julgarem a relação dos católicos com a Bíblia, muitos evangélicos fazem um relacionamento, eles têm um relacionamento com a Bíblia pior do que os católicos. Porque os católicos, eles dizem, não, existem 4. Agora, para um evangélico, não, existem infinitas. Toda manhã vai ter uma interpretação diferente para aquele versículo. E, meus irmãos, tratando então essas falsas afirmações, essas falsas concepções e visões sobre qual é o sentido da Bíblia, no que nós, reformados, e no que os cristãos de fato acreditam, nós afirmamos que a Bíblia tem um único significado. Um único significado, que é o seu sentido literal. É o sentido que foi proposto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pode se contradizer. O Espírito Santo tinha um sentido, um significado, quando ele inspirou os autores bíblicos. Ele não tinha vários significados, vários sentidos na mente dele. Ele tinha um único. E é este que nós devemos buscar. Aquilo que o Espírito Santo quis colocar no texto, aquilo que os autores bíblicos quiseram colocar no texto. Qual que é o significado para Paulo daquele texto? O que o Espírito Santo colocou na mente, no coração de Paulo para que ele escrevesse, é isso que nós devemos buscar. Que é aquele primeiro sentido do catolicismo romano, que é o sentido literal, é o sentido histórico. A Bíblia, então, ela tem um único significado. E este significado pode ser encontrado de 2 formas. Ele pode ser encontrado de forma simples e de forma composta. Como assim? Como assim de forma simples ou de forma composta? Muitas vezes, irmãos, nós podemos simplesmente abrir as Escrituras e perceber que as Escrituras, elas vão falar literalmente ali qual é o significado. Quando você abre, por exemplo, vamos abrir um versículo aqui. Deixa eu pensar em um. Vamos para um mais clássico aqui, que é Romanos 8, versículo de número 28. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, muitas vezes nós nos depararemos com o texto e nós perceberemos que ele já demonstra claramente qual é o seu significado. Aqui Paulo está claramente falando da igreja. Ele está claramente falando dos eleitos. Ele vai deixar isso muito claro. Foi aqueles que de antemão conheceu, aqueles que ele predestinou, aqueles que ele chamou, justificou e glorificou. E ele vai falar que os justificados são aqueles no capítulo de número 4, por exemplo, são aqueles que foram justificados pela fé. São os filhos de Abraão, mas não os filhos físicos mediante a circuncisão, mas os filhos espirituais mediante a mesma fé. A fé que justificou Abraão é a fé que nos justifica. O Abraão que creu em Cristo, o Abraão que viu Cristo e exultou, viu o dia de Cristo e exultou.
A fé dele é uma fé semelhante à nossa. Abraão viu a promessa de Cristo, nós vimos o Cristo físico. Então a gente percebe o quê? E ele vai completar dizendo que essas pessoas, elas primeiro, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem delas. Demonstramos então a providência de Deus. A providência de Deus é demonstrada aqui. Paulo, nesse texto, ele está trazendo um Deus soberano que faz com que tudo coopere para o nosso bem. Inclusive na crucificação. A crucificação é o ápice de Deus fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós estávamos em um mal terrível, mas a crucificação cooperou para o nosso bem. Mas ela cooperou para o bem de todos? Não. Ela cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são os que amam a Deus? Aqueles que Deus conheceu desde antes da fundação do mundo. Aqueles que Ele predestinou para que nesta vida, neste tempo, eles fossem conformes à imagem de Cristo Jesus. Aqueles que Ele chamou eficazmente por meio do Espírito Santo. Através da pregação, o Espírito Santo chamou interiormente todas essas pessoas que Deus faz com que tudo coopere para o bem delas. E essas pessoas que Ele chamou, justificou e glorificou, demonstrando um trabalho de Deus que não se resume somente à eternidade, ao que para nós é passado, aquilo que estava antes da fundação do mundo, mas também aquilo que estará após o findar deste mundo. Glorificou aqui. Então a gente observa e percebe que tem um só significado. E este é o significado simples do texto. Isso quer dizer que existe aqui um significado composto também? Não. Não existe aqui um significado composto. Ou a passagem ela estará com um significado simples, ou a passagem estará com um significado composto. E essa passagem tem um significado simples. São aquelas passagens que a gente vai simplesmente pegar e interpretá-las da forma como o autor quer, e a gente chegará em seu significado, naquilo que o Espírito Santo gostaria que aquilo significasse para nós. Todavia, existe também o sentido composto. E qual que é o sentido composto? Abram comigo em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 46. Alguém pode abrir em Êxodo 12, 46? Mas vai ser difícil de ouvir com esse cara gritando ali. Mas alguém abre em Êxodo 12, 46 e o outro abre em João 19, 36. Aí quem abrir pode ler. O cordeiro deverá ser comido com a só carne. Não leve nada da carne para fora da casa, nem consumir. Amém. Agora alguém lê pra gente João 19, 36. Então observe, irmãos. Nós temos aqui, primeiramente, o povo judeu, ainda hebreus naquela época, saindo do Egito. E aí o que vai acontecer? Chega ali a última das pragas, a da morte dos primogênitos. Então Deus pede para que todos eles possam matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar em suas portas. E aí ele vai então começar a nos dizer, vai dizer para Israel como eles devem usar esse cordeiro. Vocês não podem quebrar nenhum osso. Vocês vão comer esse cordeiro. Esse cordeiro será para vocês um alimento hoje. Vão fazer um churrasquinho de cordeiro, mas vocês não podem quebrar nenhum osso dele. Nenhum osso será quebrado. Então, irmãos, existe um significado primário. Deus está libertando aquele povo. Mas esse cordeiro, ele apontava para um significado superior. O sentido composto, ele geralmente é tido com o tipo e o antitipo. O tipo é a imagem que nós vemos. O antitipo é a coisa real significada. Para a teologia, o antitipo ele seria um seria a sombra e o outro seria o objeto em si. O tipo para a teologia cristã são sombras, são imagens, são figuras. O antitipo é a coisa real, é aquilo que essa figura significa. E em João nós percebemos João dizendo que na verdade aquele cordeiro apontava para um outro significado ainda maior.
Aquele cordeiro era Cristo. Aquele cordeiro simbolizava Cristo. E nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque esse sentido composto não é como se nós disséssemos agora a gente vai definir onde que está esse sentido composto. Não, a Escritura vai nos demonstrar onde está esse sentido composto. Porque muitas vezes, porque a gente não discorda, né, dos católicos romanos que vão olhar ali para Jerusalém e vão dizer que ele significa igreja? Porque de fato as Escrituras vão nos mostrar que a igreja é a Jerusalém de Deus. Agora, nós discordamos deles que existem dois sentidos. Um que diz que é Jerusalém física e o outro que diz que é a igreja. Antes nós acreditamos que existe um tipo, um único significado. E este significado é composto. E que o tipo, que é a Jerusalém física, ela aponta para o antitipo, que é Cristo e a igreja. E é isso que o Espírito Santo queria que aquilo significasse. Não é como se ele estivesse na mente ali com vários significados, não. Um único significado. E este significado torna-se mais pleno quando a própria Escritura vai nos mostrar o antitipo daquilo. Vai nos mostrar que, na verdade, esse cordeiro era Cristo. O autor de Hebreus, ele faz muito isso. O autor de Hebreus, ele é uma exposição ali de Cristo como antitipo, de vários sentidos compostos, que nós antes não conseguíamos entender na Escritura, mas que com Cristo nós temos a correta interpretação. Nós não temos uma segunda interpretação para o Antigo Testamento. Nós temos a correta interpretação. Nós temos agora o que aquilo realmente queria significar. É como se nós antes ali no Antigo Testamento tivéssemos apenas sombras. E muitas vezes a gente não consegue entender para onde essas sombras estão apontando. E aí vem o Novo Testamento e traz luz a essas sombras. Nos mostram aquilo que essas sombras significavam. Essas sombras eram tipos de Cristo Jesus. Observe então, existe um único significado. Um único. E esse significado ele pode ser simples ou pode ser composto. Como achar o composto? Pela própria Escritura, irmão. A gente sabe que esse cordeiro simbolizava Cristo porque João nos diz. Ah, mas eu quero que esse cordeiro, na verdade, eu quero um outro versículo, vou pegar um outro versículo aleatório aqui e dizer que ele, na verdade, simboliza Cristo. Eu posso fazer isso? A Escritura faz isso? A Escritura aponta claramente para isso? Não, não aponta. Então não faça. Então não faça. Devemos ir até onde a Escritura vai. Existe, obviamente, uma interpretação reformada que tende a enxergar Cristo no Antigo Testamento, Cristo em toda a Escritura. Mas nós devemos tomar muito cuidado também, porque muitas vezes nós pegamos versículos completamente isolados e aí nós começamos a dizer que isso aqui significa Cristo, isso significa Cristo, e no final das contas a gente tira o real sentido do texto. E aí para um cara que não interpreta bem, qualquer coisa pode significar Cristo. Ele vai olhar para Abacuque e vai ver ali a Babilônia como instrumento de Deus para trazer juízo. A Babilônia é Cristo. Olha que loucura. A Babilônia é Cristo. Por quê? Porque Cristo há de trazer juízo para todas as pessoas. Cristo é o instrumento de Deus para trazer a espada. A gente não pode fazer isso, irmãos. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, tá? Muito cuidado. A interpretação cristocêntrica, ela é de fato algo muito importante para a reforma protestante. Muito importante para os cristãos, mas existe um limite até onde isso pode ir. Não pode do nada chegar falando que Cristo é a Babilônia, porque a Babilônia ela traz juízo para os ímpios, e da mesma forma, então, Cristo há de trazer juízo para todos quando ele voltar como um grande rei. Não, aí é loucura. Então, até mesmo a interpretação única, em seu sentido composto, nós devemos nos acautelar com ela. Devemos encarar como sentido composto aquilo que a própria Escritura diz que é um sentido composto. Aquilo que a própria Escritura no Novo Testamento vai dizer que aquilo ali era um tipo para Cristo. Então é assim que nós devemos interpretar as Escrituras. Existe um único significado. Um outro ponto é que esse único sentido da Escritura ele pode estar em palavras literais ou em palavras figuradas. E nós precisamos compreender isso. Muitas vezes, irmãos, a Bíblia, nós perceberemos que na Bíblia existem diferentes tipos textuais.
A gente vai para Salmo e a gente encontra poesia, a gente vai para os profetas, encontra um tipo profético de texto. E o nosso erro, muitas vezes, é acreditar que nós somos literalistas, ou seja, tudo é literal. Não, nós devemos interpretar segundo a intenção e segundo o tipo que o autor colocou ali. Se o autor está usando de uma figura para representar algo, nós não vamos interpretar essa figura literalmente. Aí é loucura também. Então muitas pessoas vão dizer, olha, Cristo vai dizer, eu sou a porta das ovelhas, sou a porta do aprisco. E aí eles vão interpretar literalmente, Cristo aqui é uma porta. Cristo é uma porta. Mas como é que você vai explicar isso? Não é porque Cristo é Deus. Em Deus existe a existência de tudo. Tudo existe, inclusive uma porta. Então Deus pode ser a porta também. Cristo diz que é a porta. E é assim que os católicos fazem. Quando, ao olhar, isso é o meu corpo, eles falam, é o corpo literal de Cristo. É o corpo literal. A mesma maneira, como eles... A mesma coisa que você fala, não, Cristo é uma porta. Aí eles vão lá e olham para o pão, isso aqui é o corpo de Cristo, você não está vendo, mas aqui tem o sangue de Cristo, aqui tem as veias, a carne, tem tudo aqui, tem tudo aqui. Então, irmãos, nós precisamos compreender que no processo de interpretação do significado único das Escrituras, nós devemos também considerar os seus tipos textuais. Então nós leremos uma poesia como uma poesia, nós leremos uma carta como uma carta, nós leremos uma profecia como uma profecia. Uma profecia, uma poesia, você não lê de forma literal. Literal, você não lê de forma literal. Você deve ler de forma simbólica, porque muitas vezes eles utilizam de símbolos para expressar uma coisa. Porque assim como uma corça suspira pelas águas, a minha alma também suspira por ti. A nossa alma é uma corça. A gente não pode interpretar, observe como fica uma loucura, se a gente interpreta literalmente. A gente não pode interpretar literalmente aquilo que não deve ser interpretado literalmente. Devemos respeitar o tipo textual que o autor queria ali. Se o autor está trazendo um poema, nós leremos como um poema, com paralelismos, com figuras. Se o autor ele traz uma hipérbole, nós vamos interpretar aquilo como uma hipérbole. Eu vou dar para vocês um outro exemplo de um texto que ele é muito interpretado literalmente, mas que se trata de uma hipérbole por parte do autor, que é 1 Coríntios capítulo de número 13. 1 Coríntios capítulo de número 13. O apóstolo Paulo ele está trazendo uma hipérbole aqui. E muitas pessoas, elas olham para isso e interpretam de maneira literal. E aí diz o seguinte, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como o símbolo que retine. E aí muitas pessoas olham, não, serei como bronze que soa o símbolo que retine. Isso aqui, de fato, Paulo, ele está trazendo a figura aqui. Agora, existe de fato uma língua dos homens e uma língua dos anjos, e nós podemos falar a língua dos homens e dos anjos. Mas vamos observar o restante do texto. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. É possível ao homem ter toda a ciência, todo o conhecimento? Não é. Então Paulo, obviamente, o próprio texto já demonstra que está fazendo de uma hipérbole. Paulo está aumentando as coisas até aquilo que nós podemos considerar como perfeição, com um sentido, para que ele demonstre que ainda que você tivesse um dom na sua mais alta, da sua mais alta forma, ainda que você tivesse um dom que você não pode ter esses dons que estão aqui. O apóstolo Paulo não está dizendo que você pode ter os dons da forma como eles estão aqui. O que ele está fazendo é aumentar os dons até aquilo que nós consideramos perfeito. O que é perfeito dom? O que é o dom de línguas? O dom de línguas é o dom de fato onde Deus, o Espírito Santo, concede a nós a capacidade de falar línguas humanas inteligíveis. E foi isso em Atos. Eles começaram a pregar no idioma das pessoas que estavam ali, que não eram muitos deles judeus. Mas nós somos medos, elamitas.
como que eles falam as grandezas de Deus em nossa língua? Em nossas línguas maternas. Então, é esse o dom de línguas. E aí Paulo ele vai dizer, o dom de línguas é esse, né? Mas imagine que você fale todas as línguas que existem, e não só todas as línguas, você fale a língua dos anjos. E aí ele faz uma hipérbole, ele joga lá para cima. Ele vai dizer, se você não tiver amor, você está perdido. Porque o amor é a base de tudo. Existe o dom de conhecimento? Existe, Paulo. Tá, mas imagine então que esse dom de conhecimento seja você conhecer todos os mistérios, tudo, você conhece tudo, você tem um conhecimento de Deus. Se você não tiver amor, isso não será de nada. É isso que Paulo está fazendo. Então observem que a Bíblia muitas vezes traz também de linguagens que elas são figuradas, palavras figuradas. E nós devemos interpretá-las em seu real contexto. Nós não queremos simplesmente tirar uma doutrina aqui dessa passagem baseado na nossa leitura simples. Nós devemos ler, compreender o que o autor queria dizer, o que o autor queria passar, e então nós tiramos as aplicações para nós. Dessa forma, então, irmãos, nós devemos compreender isso. Jesus, em suas parábolas, utilizava de muitas vezes palavras figuradas para pregar uma mensagem. Dessa forma, ser literalista quanto às parábolas é ignorar que elas eram parábolas. E dessa forma, também afastar-se do significado que o próprio Jesus pretendeu. Então nós devemos interpretar as coisas da forma como a própria Bíblia nos mostra que elas devem ser interpretadas, respeitando o tipo textual que o autor queria ali. Se o autor não queria que aquilo fosse literal, respeitaremos, isso não é literal. Se o autor queria que aquilo fosse literal, respeitaremos, isso é literal. Então isso é algo importante de pontuarmos. O único sentido da Escritura não ignora o tipo textual que estamos lidando. E aqui, irmãos, um ponto que nós precisamos mais uma vez compreender é que, embora a Escritura ela tenha um único sentido, um único significado, as suas aplicações podem ser diferentes. A Reforma Protestante, embora negue que a quadriga seja correta, reconhece que a quadriga ela é útil muitas vezes como aplicação de um único sentido da Escritura. O que a gente vai negar quanto à quadriga? A gente vai negar que ali são sentidos literais do texto. O texto quer dizer aquilo, não. Mas a gente vai aceitar que nós podemos tirar uma aplicação moral, uma aplicação escatológica de um texto, sempre respeitando o único sentido do texto. Assim, Tomás de Aquino chegou em uma meia-verdade, né? Embora ele, obviamente, ainda estivesse uma mentira. Ele reconhece uma verdade. O sentido literal, o sentido pretendido pelo Espírito Santo, esse é o sentido primário. É esse sentido que nós devemos buscar. E aqueles sentidos, né, para ele que eram místicos, esses são derivados. Eles devem estar sujeitos a esse sentido primário. Todavia, ele errou em dizer que são sentidos, são significados da Escritura, e não são. Não eram significados da Escritura. Nós podemos conceber que eles eram aplicações do único significado, mas significados da Escritura não são. Então, irmãos, é por isso que muitas vezes em um mesmo texto, embora a gente interprete de uma só maneira, as aplicações podem ser diferentes. As aplicações podem ser diferentes. Enquanto no mesmo texto de 1 aos Coríntios 13, alguém vai trazer aqui um estudo sobre os dons e vai demonstrar como de fato nós devemos buscar o amor. O amor é a base de tudo. Um outro pode olhar para esse mesmo estudo e as aplicações que ele vai trazer é quanto ao cristão permanecer em Cristo, porque aquilo que é perfeito um dia virá. E aí ele vai trazer aplicações mais escatológicas, o outro vai trazer aplicações mais práticas para os dias de hoje. Um outro vai trazer aplicações mais teológicas, querendo nos mostrar ali a continuidade ou descontinuidade de dons. O sentido é um só, todos eles vão olhar para esse texto e vai dizer, isso aqui é uma hipérbole. Esse versículo aqui, o conhecimento, Paulo queria dizer que o conhecimento perfeito é isso.
Todavia, as aplicações que eles trarão serão diferentes. Então, não é significado da Escritura, são aplicações. E essas aplicações, elas devem fluir deste significado único. Mas, após, então, nós tratarmos tudo isso, como estudar as Escrituras? E agora é a parte mais prática. Como que você, sabendo que só existe um significado, vai estudar a sua Bíblia agora? Quando você chegar em casa, como é que você vai estudar a sua Bíblia? Deus, parece complicado demais. Como é que eu vou saber o que é um poema? Como é que eu vou estudar a Bíblia? A grande verdade, irmãos, é que a Bíblia, ela de fato é simples para aqueles que, iluminados pelo Espírito Santo, se detêm a um estudo correto delas, a uma análise correta delas, a um uso correto dos meios comuns. Como então nós iremos estudar as Escrituras? E aqui eu gostaria de trazer um passo a passo de como você pode estudar a sua Bíblia em casa. Isso deveria ser algo que todo mundo já sabe, mas obviamente nós estamos falando de um evangelicalismo muito doente, de um catolicismo que traz doença para os cristãos. Infelizmente, embora isso devesse ser algo comum aos cristãos, como estudar a Bíblia, muitos não sabem como estudar a Bíblia. E não adianta eu dizer que a Bíblia tem um único sentido se você não sabe estudar a sua Bíblia, para que você possa, então, lendo a sua Bíblia, chegar a este único significado dela. Então nós iremos para um passo a passo. E como estudar a Bíblia? Eu vou orar, vou fechar o olho, vou abrir ali e tal. Agora eu vou estudar a Bíblia? Não. Você vai estudar a Bíblia através da interpretação. Aqui é importante ressaltar que, embora rejeitemos a ideia católica de que o único intérprete da Bíblia deve ser o magistério, rejeitamos também a ideia da livre interpretação das Escrituras. A Reforma Protestante, ela disse que existe um livre exame das Escrituras, ou seja, todos nós devemos livremente examinar as Escrituras, mas isso não significa livre interpretação das Escrituras. Cada um vai tirar a interpretação que quiser, cada um tira o significado que quer, não. Você deve interpretar as Escrituras corretamente, existe uma forma correta de se interpretar as Escrituras, e é isso que nós devemos buscar. Se a sua interpretação de uma passagem ela está discordando de todo mundo, tem um problema com sua interpretação. Sua interpretação está discordando dos antigos cristãos, está discordando dos reformadores, está discordando da sua confissão de fé, está discordando de tudo, mas para você aquela é a interpretação correta. Então está errado, irmãos. Está errado. Está errado. Como pode toda a igreja interpretar de uma única forma e você, o sabichão de todos, encontrar ali um significado, né? E aí você vai lá e faz agora vende aquele curso na internet, né? A Bíblia como você nunca leu antes. Aprenda a ler a Bíblia, aprenda a descobrir os mistérios ocultos na Bíblia. Aí vai dizer, a igreja escondeu isso de você por 2000 anos. Olha que loucura, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Encontre o significado oculto de Gênesis. Não, isso não existe significado oculto de Gênesis. Existe um único significado de Gênesis, que é o significado literal. Que de fato aquilo que diz nos primeiros capítulos de Gênesis ocorreu. É esse o significado. Então é através da interpretação, e não devemos buscar nossa própria interpretação, mas a interpretação das próprias Escrituras. O melhor intérprete das Escrituras é a própria Escritura. Qual é o melhor intérprete da Bíblia? É o teólogo X, o teólogo Y? Não, o melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia. É a Bíblia. E devemos então devemos utilizar da Bíblia, não com nossos achismos, para interpretar a Bíblia, mas devemos usar da Bíblia como um fiel intérprete dela mesma, para que então, analisando a Bíblia, nós possamos chegar ao real significado de um texto. E parece uma árdua tarefa, mas aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo encontram facilidade nisso. Não pelas suas próprias forças, mas porque existe de fato um Deus que nos concede graça para chegarmos a esse resultado, encontrarmos ali salvação, encontrarmos a glória de Deus ali.
Então existem 3 passos para ler e estudar a Bíblia. Quando você for ler sua Bíblia, você vai seguir 3 passos. Eu colocaria um quarto aqui, que é o primeiro. O primeiro, irmãos, é você estar familiarizado com o texto. John MacArthur, ele diz que ele tinha na faculdade um professor que ele já leu tanto a Bíblia que você podia perguntar qualquer passagem da Bíblia e ele recitava para você, no caso em inglês, e ele recitava para você também em hebraico. Olha como é que o cara já estava familiarizado com as Escrituras. E esse é o primeiro passo. Não é você ler o texto uma vez e achar que você agora vai conseguir interpretar o texto lendo ele uma vez. Você vai ler ele 2, 3, 4, 10, 20, 30. Você vai ler o mesmo texto várias vezes. John MacArthur, no seu livro Como Estudar a Bíblia, ele vai dizer que o método que ele utiliza é o quê? Você vai pegar um livro inteiro, ou uma porção grande de um livro, caso o livro seja muito grande, e todos os dias durante um mês você vai ler somente aquele livro. Somente. Você vai pegar Gálatas. Dia 1 de agosto, você vai ler Gálatas. Dia 2 de agosto. Agora eu vou para Efésios. Não, você vai ler Gálatas. Dia 3 de agosto, você vai ler Gálatas. Ele vai dizer, você vai ficar cansado disso, mas continue. E aí você vai chegar ali no último dia de agosto, dia 31 de agosto. O que é que você vai ler? Gálatas. Você vai ler Gálatas o mês inteiro. E você vai perceber que com a leitura você vai começar a entender melhor o texto, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos a Bíblia porque nós não lemos muito bem. Porque embora nós saibamos ler na teoria, nós somos aqueles analfabetos funcionais. Sabemos ler, mas a gente não sabe ler para tirar de fato o significado daquilo. A gente lê, mas a gente vai lá e lê, bate o olho aqui, não, já sei, pronto, acabou. Não, irmãos. Lê as Escrituras de forma contínua, repita as Escrituras, repita a sua leitura. Leia até você se cansar, leia até que você saiba o texto, você não precise mais ler ele. Leia um texto até que ele esteja tão gravado na sua cabeça que se a pessoa falar, olha, você consegue recitar Gálatas todo para mim? Eu vou recitar para você aqui. E a pessoa começa a recitar. Você deve estar familiarizado com as Escrituras. O grande problema é que muitas vezes nós acreditamos que estudar a Escritura é fazer aquele plano de leitura da Bíblia toda em um ano. E você não vai entender as Escrituras com seu plano de leitura. O plano de leitura é bom? É bom. Você precisa ler a Bíblia toda. Mas você precisa estudar a Bíblia também. E você não estuda a Bíblia com plano de leitura, de ler a Bíblia toda em um ano. Você vai estudar a Bíblia pegando um texto e lendo e relendo e relendo e lendo ele durante um mês inteiro. E repetindo as suas passagens durante um mês inteiro. Para que você então esteja tão familiarizado com aquele texto que ao ler Gálatas você já começa a imaginar na sua mente exatamente o apóstolo Paulo escrevendo e quais eram os problemas da igreja e o que estava acontecendo aqui. Familiaridade, esse é o primeiro passo. Agora nós vamos para os 3 passos necessários para a interpretação. O primeiro é análise. E o que é análise? Análise é primeiro nós pegarmos o texto e fazermos uma análise gramatical, retórica, lógica do texto. Vamos pegar um exemplo, abram comigo 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicados. E como é que você vai fazer essa análise? O primeiro passo é você circular as palavras, muitas vezes, que você percebe ali que são importantes para o texto. Olha, uma palavra importante aqui é eleitos. Eleitos. Eleitos é uma palavra muito importante, porque todo o restante flui de eleitos. A gente percebe, eles são eleitos segundo a presciência. Eles são eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Eles são eleitos segundo algo e para algo. Então a palavra eleitos é importante. Uma segunda palavra, olha, eu tenho dúvida quanto a essa presciência. E a gente vai então estudar essa palavra. E a gente vai olhar, a palavra presciência significa o quê?
A palavra presciência inicialmente parece significar só conhecimento prévio. Então a gente foi eleito segundo um conhecimento prévio de Deus. E o que a gente vai fazer? A gente vai buscar as outras passagens na Bíblia onde essa palavra presciência ela aparece. E a gente vai lá para Atos, capítulo de número 2, versículo de número 23, e a gente vai perceber o seguinte. Diz o seguinte aqui: sendo este quem? Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Então a gente encontrou aqui a palavra presciência outra vez. E ela vai se referir à crucificação de Cristo. E a gente começa a pensar, será que Deus só previu que Cristo seria crucificado ou ele tinha um plano nisso? Tinha um plano nisso. E a gente vai para o Antigo Testamento e percebe que no Antigo Testamento, e aqui obviamente que não tem como eu fazer o processo todo que eu faço para interpretar um versículo, mas vocês vão começar a andar pela Bíblia. A gente sabe que no Antigo Testamento, muitas vezes conhecimento e amor era a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que Deus conheceu uma coisa, e quando a Bíblia diz que Deus amou uma coisa, é a mesma coisa. A palavra utilizada ali no hebraico é igual. E como é que você vai saber a palavra utilizada no hebraico? Tem bons materiais que a gente pode recorrer aí para nos auxiliar nisso. Só não use sites de internet, né? Esse daí não é bom vocês usarem, não. Melhor vocês procurarem a ajuda do presbitério. Eu quero um livro para eu estudar tal livro da Bíblia aqui. Que livro que você indica? É melhor, tá? Negócio de estudar pela internet é complicado. E aí você vai começar a observar, que aí você volta lá para 1 Pedro, capítulo de número 1, você vai no versículo de número 20, né, e vai dizer o seguinte: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aqui mais uma vez ele fala de Cristo. E a palavra conhecido aqui é a mesma palavra de presciência. E aí você começa de fato a fazer uma análise da gramática do texto. O que significa isso? É segundo a presciência. Então, se todas as vezes que a Bíblia usa essa palavra presciência, ela parece se referir a coisas que estão dentro dos desígnios de Deus, a gente não pode encarar como um ato passivo de Deus. Mas eles são eleitos segundo a presciência porque Deus de fato conhece os que são seus. Ele conheceu antes da fundação do mundo. Ele amou essas pessoas e ele elegeu essas pessoas. Ele elegeu aqueles que ele conhecia intimamente. Ele tinha um propósito. A presciência, ela significa propósito de Deus muitas vezes. E aí você recorre para outras... Você vai recorrer para outras traduções, no caso do português. E aí, se você utilizar algumas traduções, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, a NTLH, né? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2, na NTLH, que é uma linguagem um pouco mais atual, vai dizer: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai. Mas como assim o propósito? É porque, de fato, a palavra presciência, ela vai significar propósito. E aí você começa a enxergar aqui o sentido do texto. Esse é o primeiro trabalho que você tem que fazer, irmãos. É um trabalho árduo. Você tem que ler o texto, você tem que buscar as palavras, pesquisa o significado dessas palavras. Aí você vai no dicionário. Aí você começa a procurar essas palavras em outras passagens da Bíblia e ver o que está falando. E aí você começa a perceber ali que as coisas vão ligando umas nas outras. Então esse é o primeiro processo, é a análise. Aí você vai fazer análise, isso aqui é literal ou isso daqui na verdade é uma parábola? Isso aqui é um poema? Será que Pedro está fazendo um poema aqui? Não está, isso é o início de uma carta, é uma carta literal. Então não pode ser um poema. Então dessa forma a gente vai começando a nos relacionarmos com o texto bíblico. E a gente vai para o segundo, que é comparação, que nós já fizemos ele aqui. O que é a comparação? Você vai começar a pegar esse texto e vai começar a comparar com outros textos da Bíblia. E aí você vai ler outro texto da Bíblia. E aí você vai fazer o quê? O texto é muito difícil? Leia um texto mais tranquilo, leia um texto mais claro. Passagens obscuras, a gente vai juntar com as passagens mais claras, que falam sobre a mesma coisa. Então a gente vai começar a fazer isso. E aí, por exemplo, a gente abre lá em Hebreus, capítulo de número 6. E Hebreus capítulo de número 6 parece nos falar sobre
perda de salvação. Vai dizer, né, porque assim vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo, e a gente vai ler o seguinte. Peraí, eu tô na NTLH de novo aqui, pelo amor de Deus. Aí, ótimo. E aí vai dizer no versículo número 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. E a gente vai lá e começa a analisar, e a gente vai comparar com 1 João 2. E aí João vai dizer, eles saíram de nosso meio porque nunca foram dos nossos. Os que saíram da igreja, eles nunca foram crentes. E você vai abrir ali em João capítulo de número 10, Jesus falando, as ovelhas são minhas, elas estão nas mãos do Pai, e nada as tirará das mãos do Pai. Elas não podem se perder. E aí você vai para Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28 ao 30. É uma passagem mais clara. Aqueles que ele conheceu, predestinou. É os que predestinou, chamou. É os que chamou, justificou. É os que justificou, glorificou. E a gente percebe a Bíblia em passagens muito mais claras, dizendo que um eleito não perde a salvação. Então a gente vai olhar para esse texto mais difícil e vai pensar, o eleito não pode perder a salvação. Então esse texto está falando de outra coisa. Quem são esses que provaram? Talvez um ímpio? Talvez uma pessoa que estava aparentemente na igreja, igual Judas Iscariotes, mas nunca foi cristão de fato, nunca foi regenerado? Ou talvez esse texto, na verdade, seja um alerta. O autor ele está trazendo aqui um cenário, né? Ele está querendo levar as pessoas a pensar sobre os perigos de abandonarem Cristo. E aí depois você vai ler, né, no versículo 9, quanto a vós, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. E parece que, de fato, ele fala dessa maneira, mas ele está persuadido que os cristãos não abandonarão. E assim você faz, você vai usando da Bíblia para interpretar a própria Bíblia. E o último é a analogia de fé. O último passo é a analogia de fé. E aqui a gente vai observar os nossos artigos de fé e compararmos a nossa interpretação com eles. Eu cheguei numa interpretação, né? Vamos pegar aqui João 14, 28. E a gente vai ler João 14, 28 e diz o seguinte: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E você vai lá e interpreta que Cristo é menor do que Deus Pai. Existe uma hierarquia na Trindade. E aí o que você precisa fazer? Você vai para os artigos de fé. E aí nos artigos de fé, naquilo que os cristãos acreditam, você percebe que não. Cristo não é menor do que o Pai. Cristo, ele tem o mesmo poder do que o Pai, porque eles são de uma única essência, da mesma essência, são consubstanciais. Cristo é consubstancial ao Pai. E é isso que diz os artigos de fé. E aí você então pensa, minha interpretação está errada, como é que eu vou interpretar isso aqui então? E aí você vai perceber que o próprio apóstolo Paulo diz que ele tomou forma de servo. Então você pensa, então ele está falando aqui nesse texto que ele em forma de servo é menor do que o Pai, mas ele não é menor do que o Pai enquanto Deus. Ele é menor do que o Pai enquanto um Cristo em forma de servo. Ele está falando da sua humanidade, do fato de que ele, sendo Deus, não reputou ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Ele tomou forma de servo, se humilhou. E na sua humilhação, o Cristo humilhado, ele era menor do que o Pai. Mas o Cristo Deus nunca foi menor, ele era consubstancial ao Pai, porque a própria Bíblia diz, o próprio Cristo diz que eu e o Pai somos um. Tudo que é meu é também do meu Pai. Cristo vai constantemente nos mostrar isso. E é assim que a gente interpreta a Bíblia, irmãos. A gente precisa fazer esse passo a passo, precisa sentar, orar ao Espírito Santo, orar pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine. Nos debruçarmos nas Escrituras, fazemos um longo trabalho. Calvino dizia, orare et labutare. Você deve orar e você deve trabalhar arduamente para interpretar as Escrituras.
Amém? Alguém tem alguma dúvida para nós encerrarmos? Wait a minute. Bem com aquelas perguntas retóricas do Gustavo, não. É a pergunta retórica. Não, eu só quero fazer uma contribuição mesmo, porque a gente precisa encarar a Escritura como um tesouro, né? A gente não pode encarar a Bíblia como algo simplório. Quando a gente fala que a Bíblia é simples, no sentido de que todos os crentes podem ter acesso e interpretá-la corretamente, a gente não está tratando de um documento simplório. A Bíblia é de fato um tesouro. E se os irmãos querem interpretar as Escrituras, querem aprender as Escrituras, vocês não podem pegar a Bíblia com desleixo. A pessoa precisa ter em mente que ela precisa escavar isso, que ela precisa utilizar essas regras dadas pelo próprio Deus para interpretar a palavra. Então, eu só quero fazer essa exortação para que os irmãos possam se esmerar cada vez nisso. Não só ler as Escrituras corriqueiramente, o que é bom, aquela leitura corrida, mas tratar a Escritura também, como você bem disse, como um tesouro que precisa ser lapidado. Você precisa estar cada dia mais trabalhando, entendendo, compreendendo, mastigando aquilo, sentindo o gosto da Escritura, se aprofundando. Então, que os irmãos também tenham essa concepção, não só ler, mas fazer aquilo que o salmista fala, meditar, pensar na Escritura, de dia e de noite, no sentido da Escritura, para que a Escritura com toda a sua força possa penetrar na nossa alma. Então, não tratar a Bíblia só como um livro de leitura corriqueira. A Bíblia não é um livro de leitura corriqueira. A Bíblia é um livro de meditação do santo, no qual você medita na Escritura. Eu gostei muito da parte que você disse sobre esses conselhos do MacArthur, né, de pegar ali um trecho e ir dissecando aquilo até aquilo se tornar parte de você. Eu acho que isso realmente é um conselho muito valioso se os irmãos conseguirem aplicar nas vidas deles, e nós também. Eu acho que podemos ser muito, muito abençoados. Sim, exatamente. Muitas vezes a gente percebe o quanto nós nos esforçamos para estudar um livro da faculdade, um livro que você vai usar ali para fazer um concurso, um vestibular, e você pega aquele livro e você passa a noite inteira estudando aquele livro, você quer passar no concurso, você quer passar no vestibular. Mas quando chega na escritura, quando você vai lidar com verdades superiores às verdades que estão ali num vade-mecum, num livro que você vai pegar ali para estudar para a sua faculdade, para o seu vestibular, para o seu concurso, verdades superiores, a gente encara como se fosse um livro muito menor, né? A gente dá menos importância para as Escrituras do que para um livro que nós gostamos muito. E isso demonstra o nosso desleixo muitas vezes. Oliveira, quando você diz assim, por exemplo, essa passagem que Paulo fala assim, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, e você interpreta que isso é uma hipérbole, como, de alguma forma, você já tem uma bagagem teológica também para conseguir dizer isso. Eu fico pensando assim, como que funciona para uma pessoa, sei lá, do interior, que não tem acesso a muitas coisas, e ela tem a Bíblia ali para ela poder ler, como que funciona para esse tipo de pessoa? Porque às vezes ela pode não entender aquilo como uma hipérbole. Como que ela chega nessa conclusão, assim? Uma pessoa que não tem acesso a muitas coisas. Na verdade, qualquer pessoa que se atente a esse versículo, por exemplo, ele vai conseguir perceber que ali Paulo está falando de coisas que não são alcançáveis para nós. Você chega numa pessoa da roça e fala, você sabe demais. Aí tem aqueles da roça mais antigos, quem sabe de tudo é só Deus, eu não sei de nada. A pessoa já tem uma concepção em si de que ela não sabe de todas as coisas. E Paulo diz, ainda que eu saiba de todas as coisas, a pessoa vai perceber, não, mas a gente não consegue saber de todas as coisas. Então basta, tá? A razão, a lógica, ela não é coisa de cultos, ela não é coisa de letrados. A razão, raciocínio lógico é algo que todas as pessoas podem usar, porque todos nós temos uma alma que é racional. Todos nós temos razão. Então, obviamente que existem algumas passagens que são mais difíceis. E como que a gente vai interpretar elas? À luz das mais claras.
à luz das mais claras. Mas um texto como o de 1 aos Coríntios, se a gente ler de fato, se atentando, ler sem as nossas concepções já pré-formadas, acreditando que é possível ter língua de anjos, a gente lê de forma normal, a gente vai perceber que o próprio autor ele está aumentando demais as coisas ali. A pessoa começa a se perguntar, mas eu consigo ter uma fé capaz de mover montanha de um lado para o outro? Não consigo. Mas eu consigo ter um conhecimento de tudo? Né? Os meninos até brincam, é o dono de toda a ciência. Eu consigo ser o dono de toda a ciência? Eu não consigo. Então a pessoa vai começar a perceber que Paulo está falando de coisas que nós não conseguiremos ser nunca. Ele vai dizer, por que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso porque ainda que eu conseguisse, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Observem como a gente não fez um trabalho de raciocínio absurdo aqui e eu precisei demonstrar através de tipos textuais, não. Eu precisei apenas ler o texto e perceber que Paulo ele está falando de coisas que eu não consigo ser. Pela minha própria experiência, eu consigo interpretar esse texto. Eu começo a pensar, Paulo está falando que ainda que eu tivesse toda a ciência, mas eu não consigo ter. Paulo está falando de transportar montes, eu não consigo transportar. Então, Paulo está falando de coisas aqui que eu não consigo. Ele está dizendo que ainda que eu fosse um super-homem, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Então, muitas vezes, claro, existem passagens obscuras na Bíblia, mas a Bíblia, naquilo que é necessário para nós, ela é simples. Ela é simples. Basta que a gente, de fato, faça esse trabalho que todo homem tem. Todo homem foi dotado, e isso é parte da imagem e semelhança de Deus. Todo homem foi dotado de uma alma racional. Ele tem razão, ele consegue pensar. E num simples pensar a gente consegue interpretar muita coisa que para a gente parece ser difícil. Eu percebo muitas vezes, algumas pessoas simples, que a gente vai falar sobre a doutrina da predestinação para elas, e elas dizem, nossa, mas interessante que mesmo sem entender isso, eu li a Bíblia e eu percebi essas coisas, eu percebia que é Deus quem faz tudo, que tudo está nas mãos de Deus. Pessoas simples. Elas não são letradas, não têm mestrado, doutorado em teologia, nunca estudaram teologia, mas na simplicidade delas, elas conseguem perceber ali nas escrituras, muitas delas quando a gente fala sobre a predestinação, interessante que eu li a Bíblia e, cara, isso faz sentido porque eu já li a Bíblia, coisas semelhantes, eu já li na Bíblia e eu percebi, eu tinha uma visão mais ou menos como essa, mas eu não sabia explicar. Eu não sabia sobre esses detalhes mais profundos, mas sobre isso eu sabia que não era por causa de mim, mas era por causa de Deus. Até o Tiringa, chegar, ser um homem bom, não, sou o pior homem desse mundo, bom é Deus, sou um miserável. A gente não precisa de um doutorado para saber sobre a doutrina da depravação total. A gente precisa observar para nós mesmos e ver, a gente peca todo dia, a gente é um miserável, igual o Tiringa fala. E a gente já encontrou a depravação total. Então, pessoas simples podem sim chegar a esses significados da Bíblia, porque Deus nos ilumina para que essas verdades divinas, verdades que desceram do céu para nós, elas possam ser compreendidas pelas nossas pequenas mentes. Então, observando dessa maneira, a gente consegue chegar num bom resultado. Quando Paulo fala assim, a mulher não pode falar na igreja ou a mulher tem que usar véu, a gente hoje em dia não acontece isso, tipo assim, igual eu tô aqui falando e eu não uso véu. Mas eu não acho que o Paulo tenha falado, tipo assim, de forma literária. Como que vocês, o que mudou? E, tipo assim, é algo cultural? Eu realmente tenho essa dúvida. O véu era algo cultural. O véu naquela sociedade, ele era como se fosse aliança nos dias de hoje, O véu, ele era um sinal de submissão das mulheres casadas, mostrando que elas tinham cabeça no lar. Então, o véu, ele tinha um significado ali. Agora, mulheres falarem, Paulo vai deixar bem claro que as mulheres não devem falar no sentido de ter autoridade na igreja. E isso não é machismo de Paulo, isso é literal. As mulheres não devem exercer autoridade na igreja. As mulheres não devem pregar na igreja. Por quê? Porque esse é um trabalho que Deus concedeu aos homens. Deus levantou homens para que, assim como eles governam a sua casa, eles possam governar a igreja de Cristo. Isso é literal.
Agora, a questão do véu é uma questão de fato que a gente percebe que o véu naquela época ele tinha um significado semelhante ao que a aliança tem nos dias de hoje. Então, a gente pode se atentar muitas vezes ao contexto. A gente, com um bom livro de interpretação das Escrituras, um comentário bom das Escrituras, vai nos mostrar que naquela época o véu tinha um significado. A gente pode se atentar também para outros textos, né? O próprio apóstolo Paulo parece dizer que isso não é uma regra para todas as igrejas. As igrejas não fazem assim. A igreja de Cristo não faz assim. Então talvez fosse algo mais contextual para 1 aos Coríntios, né? Para a igreja de Coríntios. Então a gente vai guiando ali através de um estudo. A gente vai procurar, vai pesquisar, vai pegar livros para nos auxiliar, para a gente entender como é que era a época do apóstolo Paulo. Mas o da mulher não falar, isso é literal. Nós acreditamos nisso, a nossa igreja segue essa passagem de Paulo à risca. Os pastores devem ser maridos de uma só mulher. Eles devem governar a sua casa e governar a igreja de forma semelhante, por isso devem ser homens. Deu para? Amém? Mais alguém tem alguma dúvida? Algo a comentar? Amém. É isso então, irmãos. Vamos ficar sobre os nossos pés. Vamos orar para encerrar. Lembrando todos vocês que às 19 horas nós temos o nosso culto público. Tá? Não faltem, separem de fato, irmãos. Esse é o dia do Senhor. Esse é o dia que nós devemos guardar, separar, para estarmos juntos cultuando a Deus. O Luiz já trouxe para a gente aqui o grave pecado que é nós desprezarmos o culto a Deus no dia do Senhor. Nesse dia, durante 6 dias, você coloca a sua família em primeiro lugar, seu trabalho em primeiro lugar na sua vida. Neste dia você deve colocar Deus e o culto a Deus juntos com os santos. Então, de fato, levem isso com seriedade. Esse é um mandamento de Deus, um mandamento perpétuo para nós, que guardemos o santo dia do Senhor para cultuá-lo. Então não faltem, venham às 19 horas, cheguem um pouco mais cedo, às 18h30, para ter comunhão com o irmão. Às 18h50 temos o prelúdio. Vocês estão convocados para estarem aqui. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor Deus, porque nós, com uma mente tão limitada, falha, ainda assim, Pai, o Senhor, mediante o Teu Espírito Santo, nos ilumina para compreendermos verdades tão sublimes, verdades, Pai, tão altas demais para nós. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. O mesmo Espírito Santo que conhece, que perscruta a mente do Senhor, é aquele que nos ilumina para compreendermos esta divina verdade revelada nas Escrituras, Pai. Somos gratos ao Senhor e pedimos que o Senhor não nos deixe ler a Tua palavra com desleixo. Pai, que nenhum livro nesse mundo seja para nós motivo de labor maior do que a Tua Escritura. Que nós não, Pai, não possamos dar atenção maior alguma a nenhum livro, em comparação à atenção e à diligência que devemos dar à Tua palavra. Por isso que nós pedimos, nos auxilie a enxergar a preciosidade das Escrituras, a meditar nela de dia e de noite, Pai. É esse o nosso desejo. Amém. Amém, irmãos, estão todos em liberdade.